Se você gostou de Origem, Teacup, o impostor que acabou de chegar no Globoplay, com certeza vai te agradar. Teacup tem essa vibe de mistério misturado com terror que me fisgou logo no primeiro episódio, e aqui nesse vídeo nós vamos comentar e entender essa série. Vamos entender toda a história ali, toda a origem por trás do campo de força, vamos entender toda essa mitologia de Harbinger e o assassino, vamos comentar e discutir aquele final e falar também se a gente vai ter ou não uma segunda temporada da série. Fala galera, aqui é o Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vídeo esse pra gente falar de Teacup, o Impostor, série que chegou há pouco tempo no Globoplay. Essa série ela foi lançada ano passado, em outubro, nos Estados Unidos, e eu acabei assistindo. Só que como ela ainda não tinha em nenhum serviço de streaming aqui do Brasil, eu acabei nem falando sobre ela. Como ela acabou de chegar no Globoplay, eu achei que seria um bom momento. Aqui no canal a gente fala muito de séries e filmes, e eu gosto pra caramba dessas séries estilo mistério. Então se você também gosta, eu peço pra você já se inscrever no canal se você não tá inscrito e ativar o sino de notificação também pra ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. A mitologia da série Teacup é inspirada no livro Stinger de 1988. No livro, a história se passa numa cidade isolada no Texas. E essa cidade, ela é isolada por esse campo de força e os moradores eles acabam descobrindo que eles estão no meio de uma batalha entre duas entidades alienígenas, uma boa e uma ruim. A série adapta esse conceito, mas a interação entre os personagens e o desenvolvimento da história em si é completamente diferente. Nós descobrimos, através do personagem do McNabb, que há alienígenas vivendo na Terra. E esses aliens utilizam dos corpos dos humanos como hospedeiros. E a gente depois acaba descobrindo que o McNabb sabe disso porque a sua própria filha foi tomada por um ET. Após isso, ele passou a frequentar fóruns online e começou a trocar informação com outras pessoas que também sabiam da existência desses aliens malignos, os assassinos na Terra, e passaram a tentar rastreá-los. O grande objetivo dos assassinos é promover uma invasão massiva na Terra. E a gente acaba descobrindo isso no episódio 6, quando o Harbinger acaba falando, através do corpo do Arlo, que ele precisa encontrar essa máquina e ativar essa máquina para deter essa invasão. O Harbinger acaba não dando muitos detalhes sobre essa máquina ou sobre como vai acontecer essa invasão, mas essa fala dele já nos ajuda a entender muito bem a dinâmica entre esses extraterrestres. Harbinger, um alien do bem, vem à Terra para tentar impedir o plano desses assassinos, dos aliens do mal. Só que quando esses assassinos eles acabam sentindo, as vibrações e eles acabam descobrindo que esse alien do bem está na Terra, eles fazem de tudo para encontrá-lo e matá-lo. Esses aliens são extracorpóreos, eles não possuem corpo físico e por isso que eles precisam habitar hospedeiros humanos para realizar as suas ações. E eles chegam até a Terra, eles viajam através de meteoritos. Inclusive, o Harbinger, no corpo do Arlo, mostra qual foi o meteorito que ele usou para chegar até ali. E aí o Harbinger possui o corpo da Carmen, que é a vizinha ali da família do Arlo. Só que os assassinos conseguem rastrear Harbinger, e é toda aquela confusão que a gente viu que o McNabb participou. McNabb tinha rastreado esse assassino, e ele seguiu esse assassino até a casa ali da Carmen, que é onde o assassino conseguiu rastrear que o Harbinger estava. Só que quando o assassino chegou ali, ele começou a matar todo mundo. Harbinger, no corpo da Carmen, até tenta fugir. McNabb, reconhecendo que ele é um alien do bem, tenta pegar ele e colocar ele no carro, só que Harbinger, no corpo da Carmen, consegue se desvencilhar e corre e foge para a floresta. Nesse momento, o assassino ativa a armadilha. Ele planta aquela árvore e aí acaba criando aquele campo de força ao redor daquele território. O assassino ergueu a armadilha, ergueu o campo de força para que ele pudesse prender o Harbinger, o alien do bem, dentro daquele perímetro, dentro daquele território. Assim, ele conseguiria rastreá-lo e matá-lo. E aí foi o que a gente viu no primeiro episódio da série. A Carmen, o Harbinger, no corpo da Carmen, acabou encontrando o Arlo na floresta e trocou de hospedeiro, e ele passou a habitar o corpo do Arlo até o final da temporada. Já a coitada da Carmen, ela ficou na floresta e acabou sendo atacada pelo cachorro lá. Porque até os animais sentem e são impactados pela mudança de atmosfera causada por esse campo de força. Nada consegue escapar do campo de força sem sofrer uma morte terrível. Pessoas e animais, todos são impactados por esse campo de força que foi erguido para manter tudo preso dentro daquele perímetro. E a gente descobre que a energia que alimenta esse campo de força é produzido por essa árvore que apresenta esse brilho incomum. E é mencionado na série também que apenas a pessoa que coloca a armadilha, que ativa a armadilha, consegue desativá-la. Ou seja, enquanto o assassino não encontrar o seu alvo e não acabar com o seu alvo, ele não vai desativar a armadilha. Assim ele consegue garantir
que, né, o alvo dele, o Alien Ball, tá preso dentro daquele perímetro. Mas há uma saída. A gente viu que se você ingerir o veneno, que é um fragmento dessa energia alienígena, você consegue ultrapassar esse campo de força sem morrer. E no último episódio, a gente vê que bebendo desse veneno, você também é capaz de tocar a árvore que produz esse campo de força. E a gente viu o Ruben fazendo isso. A gente vê o Ruben tomando um pouquinho desse veneno e com isso ele é capaz de arrancar um galho dessa árvore. Só que ele deveria estar teoricamente protegido, né? Ele tinha tomado o veneno, mas ainda assim a sua mão queima. O que indica que se ele tivesse encostado nessa árvore sem tomar o veneno, apenas de tocar na árvore ele morreria. Mas ele consegue arrancar um galho dessa árvore e esse galho, né, ao ser colocado ali dentro do jarro, derrete e se transforma nesse líquido colorido. Agora em grande quantidade, suficiente para todo mundo tomar um golezinho desse veneno e conseguir escapar do campo de força. E aí, ao longo da temporada, a gente vê o assassino indo de hospedeiro a hospedeiro, tentando se aproximar mais do Arlo, só que sem sucesso. Ele acaba matando muita gente nesse processo, até que no final ele consegue assumir o corpo da Meryl, a irmã do Arlo. Pelas pesquisas que o McNabb fez, eles descobrem que tem uma forma de matar o assassino e manter o hospedeiro vivo, que é afogando o assassino. Teoricamente, o hospedeiro e o assassino morrem, mas aí você utiliza de técnicas de ressuscitação e quando você traz o hospedeiro de volta à vida, ele tá vivo e o assassino tá morto. E é isso que eles fazem. Essa cena eu achei muito forte, tá? Eu acho que foi a cena mais pesada da temporada, porque a gente tá vendo pai e mãe afogando uma filha. Tudo bem que é o assassino no corpo da filha, mas é o corpo da filha. E o assassino tá se passando pela filha. Foi uma cena muito forte. Mas ali, durante aquele momento, tem uma hora que a máscara do James escorrega um pouco e antes de ser completamente afogado, o assassino consegue tomar o corpo dele. Quando a Mary volta, o assassino não está mais nela, agora está no pai. A Meg acaba matando o assassino quando ela consegue prender ele dentro daquele freezer desativado e coloca todos aqueles sacos de areia em cima. A série dá a entender que o James acabou morrendo sem oxigênio ali dentro, e aí o assassino acabou morrendo com ele. Mas como só a pessoa que ativa a armadilha consegue desativá-la, com a morte do assassino, será que a armadilha desativa automaticamente? Aparentemente não, né? Porque ainda assim eles precisaram tomar do líquido para escapar do campo de força. Será que a armadilha fica ativa para sempre? Isso a série não explicou, mas eu imagino que essa armadilha ela vai ficar ativa por tempo suficiente, sei lá, um mês mais ou menos, antes dela começar a perder força aos poucos. Como agora eles possuem líquido colorido para todos, eles conseguem todos sair do campo de força, menos a mãe do James, que resolveu ficar para trás, e eles saem todos com o objetivo de levar o Harbinger até o lugar que ele desenhou, que depois eles descobriram que era coordenadas de um mapa, para assim o Harbinger conseguir ativar essa máquina que ele falou que ele precisava ativar. Harbinger precisa ativar essa máquina para impedir a invasão dos aliens assassinos. Só que no meio do caminho eles são interceptados por duas pessoas ali que se dizem ser amigas, mas aí, nesse mesmo momento, quem os interrompe também é o amigo do McNabb, o Hayden, e ele tá com uma mulher, a Izzy, né? Eles acabam atropelando essas duas pessoas e revelam que eles eram assassinos. Eles mexem na mochila dos dois que eles acabaram de atropelar e mostram que eles estavam com objetos para amarrar o grupo e para drogar o grupo, ou seja, aparentemente eles estavam falando a verdade. Ou seja, com a morte do primeiro assassino, mais assassinos vieram caçar o Harbinger. Provavelmente eles sentiram que o Arlo, né, que o Harbinger estava próximo, e eles sentiram a morte do outro. Então esses assassinos que estavam meio que dormindo dentro dos humanos, eles foram ativados e passaram a tomar conta do corpo dos seus hospedeiros mesmo. Os assassinos sentiram a ameaça e acordaram. E ali na cena final, a Izzy convida eles para ir junto, né, com eles, todos eles em um grupo só, porque essa é uma forma que eles têm de se manterem vivos, e é assim que a primeira temporada termina. A pergunta que fica é, vai ter segunda temporada de Checkup? E a resposta é não. Infelizmente não. Em janeiro desse ano saiu uma notícia dizendo que a série tinha sido cancelada e que não voltaria para uma segunda temporada. O streaming original da série não entrou em muitos detalhes do motivo do cancelamento, mas a Variety, que noticiou que a série tinha sido cancelada, nesse mesmo artigo revelou que a série não atingiu os índices de audiência que o estúdio estava esperando. Checkup foi uma grande aposta. A série teve um alto custo de produção e, de fato, a gente consegue perceber isso quando a gente assiste a série. A gente vê que eles tiveram cuidado em tudo. As cenas são muito bonitas visualmente, né? As cenas com o campo de força são muito legais também de se assistir. Então, assim, foi uma coisa cara. Foi uma coisa que envolveu muito efeito especial e foi uma coisa que teve um investimento alto e, infelizmente, esse investimento não obteve retorno.
Eu fico triste porque eu acho que essa série ela tinha a capacidade de ir ganhando tração com o tempo e ficando cada vez mais popular por conta do boca a boca, assim como aconteceu com a série Origem. Então eu fico triste porque o estúdio original da série nem deu tempo disso acontecer. Mas então, Matheus, a gente fica sem o final da história? Sim, mas se a gente for levar em consideração que a série é adaptação, inspiração, na verdade, do livro Stinger de 1988, a gente consegue meio que estimar o que poderia acontecer na segunda temporada com base nos acontecimentos finais do livro. Com base no livro, provavelmente, na segunda temporada, mais pessoas morreriam, eles iriam enfrentar vários assassinos, não seria fácil, mas eventualmente o Harbinger iria concluir a sua missão. Ele iria conseguir impedir essa invasão massiva dos assassinos e depois ele iria dar um jeito de conseguir voltar ao espaço. Com isso, ele deixaria o seu hospedeiro Arlo para trás e o Arlo conseguiria voltar a ter uma vida normal com a família que lhe resta. Mas é isso, vou ficando por aqui nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Coloca aqui nos comentários o que vocês acharam dessa primeira e única temporada de Teacup. Se ficou alguma coisa que vocês não entenderam muito bem, que a gente pode tentar discutir aqui nos comentários também. Deixa o like, por favor, porque o like me ajuda pra caramba. E se inscreve no canal se você não está inscrito. Clica nos meus vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir os meus vídeos anteriores. É isso, tchau e até o próximo vídeo.